Olá, meu nome é Bruno Normanha e eu sou mestrando do programa de pós-graduação estrito sensu de sustentabilidade na PUC Campinas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Rosângela Melato, que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, a ABRAPS. Tudo bom, Rosângela? Seja muito bem-vinda ao Sustentário IPS 2024. Tudo bem, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. É bom trocar, é bom trocar experiências, inovação. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E estamos aqui para ver o que a gente pode contribuir. Em nome dos organizadores do evento, o prazer é nosso. Bom, Rosângela, hoje é um bate-papo, eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai aqui trocar experiências da sua vasta carreira e de todo o seu trabalho conectado com a sustentabilidade, né? Então, para começar, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória, como foi o seu caminho até se tornar vice-presidente da Abraps? Sim, com certeza. Eu trabalhei durante muitos anos, mais de 25 anos, na indústria eletroeletrônica, sempre preocupada com as condições dos fornecedores, com as condições dos trabalhadores nas fábricas, como a indústria eletroeletrônica é extratora de metais, então como é que esse metal era extraído nas minas, me envolvi em diversos programas mundiais, trabalhava em uma multinacional, então me envolvi em diversos programas mundiais, inclusive de auditoria, de certificação. Eu sou engenheira química de formação, né? Depois fiz mestrado em cidades inteligentes sustentáveis e doutoranda, na verdade, agora, em engenharia de produção, olhando as questões de ESG dentro dos resíduos eletroeletrônicos, dentro de economia circular, etc. E quando eu saí da carreira que eu estava, que era dentro da indústria, e eu já era diretora de sustentabilidade para a América Latina de uma das empresas onde eu trabalhei, o que eu fiz foi procurar me engajar e procurar descobrir como é que a gente podia colaborar de alguma forma, né? Porque uma das coisas que eu percebia muito é que a academia fica um pouco distante da indústria, que fica um pouco distante das pessoas engajadas e parece que nem todo mundo está vivendo no mesmo planeta e trabalhando para as mesmas coisas. Graças a Deus isso mudou bastante, né, nos últimos anos. Então, eu falei, bom, acho que eu posso contribuir um pouquinho. E aí eu fui procurar a Abraps, né? A Abraps é uma associação que tem como missão promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável, né? Sempre conectando pessoas e organizações para gerar e difundir conhecimento. Então, assim, essa missão, assim, para mim era apaixonante, era alguma coisa que era muito legal. Então, fui na primeira reunião, sentei lá, né, fiquei quietinha, né, escuta o que vai acontecer ali, e eu percebi que a gente tinha muitos grupos de trabalho que eram bastante interessantes, dentro de diversas áreas do conhecimento, que justamente faziam isso, né, promoviam e fortaleciam o desenvolvimento sustentável. E os profissionais do desenvolvimento, eu estou falando de mais de 10 anos atrás, tá? Os profissionais do desenvolvimento sustentável eram muito sozinhos dentro das empresas, ainda não era uma carreira que permeava todas as áreas da empresa, hoje um pouco mais, mas ainda não permeava todas as áreas da empresa. Então, o que acontecia? As pessoas eram muito sozinhas, precisavam trocar experiências. Então, era um fórum onde se trocava muito experiência, se promovia muito as questões do desenvolvimento sustentável, até nas questões de governança, né, que hoje é uma das coisas que eu trabalho bastante. Então, até nas questões de governança, como é que a gente pensa uma empresa que não tenha só uma auditoria porque ela é multada, mas que ela seja proativa, etc. Então, isso brilhou muito os meus olhos. E aí passei a fazer parte, hoje sou vice-presidente dessa associação. Que excelente, né? Você citou alguns desafios, né, que você encontrou nesse caminho, desafios que conectam a academia com as empresas, desafios que a área de sustentabilidade há algum tempo não era tão, eu não sei se bem vista é a palavra, mas não permeava tanto os outros Uhum. departamentos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esses desafios e o que te motiva, né, o que mais motiva a continuar atuando nessa área.
Tá certo. Olha, os desafios, eu não sei se eles eram maiores ou menores, talvez fossem distintos. Eu acho que é um pouco do que eu posso comentar para você. Os desafios são distintos, né. As áreas de sustentabilidade nas empresas, elas nasceram muito dentro das áreas de marketing, dentro da área de RH, dentro das áreas de produção, porém com vistas regulatórias. Então eram áreas que, olhavam para dentro da sua área e como que a sua área podia fazer a sustentabilidade acontecer. Mas não olhavam para todos os outros aspectos da empresa. Qualquer decisão que você tome, né, seja uma decisão de investimento, por exemplo. Você vai fazer um investimento dentro da empresa em economia circular, por exemplo. Qual é a decisão que você vai tomar, né? É a decisão de que você vai preservar a circularidade, ainda que você tenha despesas? Então, eram coisas que não eram bem compreendidas ainda, e hoje eu acredito que estão melhor compreendidas, embora a gente ainda tenha muitos desses desafios para cumprir. Porém, hoje, a mídia traz muita coisa, as discussões, até infelizmente, por causa das catástrofes, dos problemas que a gente vê aí, da mudança climática, etc., ela traz essa discussão para um número maior de pessoas. Então, permeia não só dentro das empresas, mas também dentro da sociedade, essas discussões. O que nós podemos fazer para mudar, dentro das empresas, dentro do meu cotidiano, que eu possa contribuir para que o mundo fique melhor, não hoje, né, mas que ele fique agora e para gerações futuras, que é justamente a definição de sustentabilidade. Se falava muito também de sustentabilidade dentro de só o ambiental. E aí passou-se a se considerar, não só com a vinda da sigla ESG, mas também passou-se a considerar, isso nós já considerávamos mesmo chamando de sustentabilidade, passou-se a considerar as questões sociais e as questões de governança. As questões sociais considera pessoas em primeiro lugar. Tanto aquelas pessoas que estão dentro da empresa, quanto as pessoas que são impactadas pelas nossas ações fora da empresa. Então, se olha o entorno, se olha o que o meu produto traz de positivo, o que ele agrega com relação à mudança climática, à sustentabilidade, a não agredir o planeta, a considerar as necessidades das pessoas. Traz pessoas mais conscientes, né, a gente hoje, melhor informados. Então, nós temos dentro da empresa um desafio de atender esses consumidores. Fora da empresa, nós temos o desafio de conhecer melhor os produtos e as empresas. E a academia fica bastante nesse meio. Se eu formo profissionais que são conscientes, que conseguem compreender qual é o seu papel dentro da empresa, que conseguem compreender o seu papel como cidadão, então eu estou formando essas pessoas de forma que elas possam contribuir ao estarem empregadas. Então, por isso que eu acho que esse movimento, ele continua sendo um desafio, não é um desafio pequeno, mas ele é um desafio diferente daquele que eu vivi, onde a gente ia conscientizar a alta direção de que a mudança era necessária, embora houvesse um gasto, que na verdade é um investimento, associado a essa mudança. No final que você trouxe essa questão que é um investimento e não um gasto, é muito importante para as empresas entenderem, né? Uhum. Agora eu queria falar um pouco sobre a Abraps. Eu sei que a Abraps, ela já tem alguns anos de atuação, né? Gostaria que você nos contasse um pouco dessa história, e que a missão dela se adaptou também de acordo com as mudanças que você acabou de comentar, inclusive, né? Do que se vê, do que se entende, do que se trabalha com relação à sustentabilidade, né? Então, Uhum. qual que é a missão principal da associação hoje e de que forma vocês têm contribuído para promover a sustentabilidade no país, né? Perfeito. Bom, nós nascemos como Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. E depois mudamos para a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável.
porque não são somente os profissionais que ocupam uma cadeira que possa ser chamada de ESG hoje, ou de sustentabilidade, que são responsáveis pelo desenvolvimento sustentável, né? Então, nós temos hoje a área jurídica, nós temos a área financeira, nós temos a área de vendas, nós temos a área de compras, nós temos diversas áreas, a área de produção, obviamente, nós temos diversas áreas dentro da empresa que precisam se envolver e que precisam educar, muitas vezes, a alta direção, educar os consumidores com relação às questões que o planeta precisa ser preservado, mas que existem outras questões que fazem parte do desenvolvimento sustentável. Então, a missão da própria Abraps foi mudando, primeiro, de sustentabilidade para desenvolvimento sustentável. E depois nós achamos que só promover não era suficiente, né? Só promover ações que trabalhassem para o desenvolvimento sustentável não era o suficiente, mas a gente precisava fortalecer, ou seja, dar uma compreensão maior. Aí surgiram grupos de trabalho específicos para isso, onde profissionais que estão bastante engajados, que têm muita formação e informação, né? Às vezes a formação ela nem é dentro da academia, mas que têm informação, porque estão trabalhando dentro das indústrias, etc., podem contribuir. Então, vira um grande fórum, né? Se estabelece aí um grande fórum de discussão e de troca para o desenvolvimento sustentável. Então, e o objetivo passa a ser conectar pessoas e organizações, porque se conectava muitas pessoas, mas porque os profissionais eram, como eu comentei no início, né, eram sozinhos, e aí estando sozinhos, eles precisavam dessa troca, né, até para trocar as melhores práticas, etc., o que a gente vai replicar, o que não é possível replicar, etc., o que dá certo, o que dá errado, né, que isso é a replicação das melhores práticas, precisava conectar essas pessoas, mas agora nós conectamos também as organizações, porque as melhores práticas também estão dentro das organizações. Um dos grandes fóruns que a gente pode idealizar para o futuro, por exemplo, é um fórum de CEOs, por exemplo, que já fiz isso no passado em outros lugares. Um fórum de CEOs onde se discuta, né, exatamente qual é o conhecimento que é necessário, qual é a informação que é necessária para que as decisões sejam mais assertivas. E aí, isso gera e difunde conhecimento. Sem todas essas ações, você não consegue gerar o conhecimento, e se você gera conhecimento que fica dentro da empresa ou fica retido com uma pessoa, você, na verdade, você gerou um conhecimento vazio, né? Ele não serve para muita coisa, ele serve para aquele propósito especificamente, mas ele não se replica. A replicabilidade é alguma coisa muito importante hoje para nós, né? No mundo que nós estamos vivendo. O que dá certo? O que eu posso fazer para continuar dando certo? Para mais empresas, mais pessoas, para a academia, inclusive, buscar novas soluções no sentido da própria inovação, para onde vão as pesquisas, né? Aquela famosa pesquisa que a gente faz lá no finzinho dos nossos artigos, escreve, bom, para pesquisas futuras. Então, eu acho que isso sai não só da academia para pesquisas futuras, mas também dentro das organizações. O que nós vamos fazer enquanto organização para que a gente possa evoluir, para que a gente possa continuar no desenvolvimento sustentável, buscando paz, prosperidade para as pessoas e para o planeta. Ótimo. E você tem algumas... A Abraps tem várias iniciativas, vários projetos, né? Você quer trazer algum exemplo para a gente que ilustra esse impacto positivo, né, dessas ações que vocês fazem? Ah, com certeza. Nós hoje evoluímos até das reuniões, né, onde nós nos reuníamos simplesmente e trocávamos melhores práticas, informações ali, para formações mesmo. Então, nós temos programas onde nós formamos profissionais entrantes no mercado de sustentabilidade, né? O Fellows, por exemplo, nós fazemos isso. Nós temos outros programas que para compartilhar conhecimento, e temos os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são extremamente valiosos, porque eles são
formados por pessoas que têm um conhecimento profundo sobre determinada área que impacta a sustentabilidade. Então, esse conhecimento profundo e essa troca faz não só o grupo evoluir, né, como a própria associação evoluir, né, procurar outros caminhos, às vezes o grupo de trabalho ainda não se estabelece, mas estabelece algumas reuniões onde as pessoas vão compreendendo qual é que é a sua missão ali e continuando a trabalhar de alguma forma. E o interessante é que tudo isso é documentado. Então, uma vez documentado, você tem condição de fazer aquela parte do difundir o conhecimento, né? Porque aí você tem condições de troca efetiva. Os grupos, por exemplo, do Fellows ou dos outros programas onde nós formamos profissionais, são grupos que, assim, tem uma regra, por exemplo, de nós termos um número de pessoas que vão trocar informações, né? Por exemplo, você pode aceitar um grupo de pessoas para uma formação que tenha 10 alunos. Ok, se a gente olhar economicamente viável, ele é, né? Mas o que a gente está procurando é que as pessoas realmente troquem, que as pessoas, a partir daquele grupo de discussão, possam caminhar juntos, né? Então, assim, descobrir tal coisa. É interessante ver como os grupos funcionam, viu? Eu estou desde da primeira formação de Fellows, e é interessante ver como o grupo funciona, porque eles trocam informação. Olha, tem tal dica aqui, tem tal coisa acontecendo aqui, tem um outro programa aqui, tem tal coisa que... até diretamente, né? Você estava estudando isso, já evoluiu, então vamos trocar informação. E eu acho que isso é a base da sustentabilidade, né? É a base de você, essa troca gratuita, porque você quer fazer a diferença, é a base do desenvolvimento sustentável. Perfeito. Eu vou pegar um gancho no que você falou dessa troca do conhecimento, dessas reuniões dos grupos e tudo mais, né? E aí eu quero te colocar uma pergunta que é assim, a Abraps é parceira da PUC Campinas para o evento Sustentare WIPS 2024, né? Eu queria entender como surgiu essa colaboração, né? Se tem uma história atrás dessa colaboração e qual é o papel de um evento como esse e qual é o impacto que um evento como esse pode gerar. Tá certo. Olha, eu acho que a parceria com a Abraps e a PUC de Campinas no evento Sustentare WIPS 2024, ela surge de uma convergência de propósitos. As instituições, elas querem promover a sustentabilidade, as duas instituições. A PUC de Campinas, por meio do seu programa de pós-graduação em sustentabilidade, e a Abraps, que já se dedica à promoção de práticas sustentáveis. Eu acho que a união desses esforços para fortalecer o diálogo, a troca de conhecimentos entre a academia, profissionais, a sociedade civil, é o principal objetivo dessa aliança, né? Assim, a gente tem um enriquecimento de conteúdo do evento, promove uma agenda que seja interdisciplinar, que isso é super importante, aborda questões ambientais, inovação, gestão de recursos, e numa ótica de profissionais que atuam em prol do desenvolvimento sustentável. Ótimo. E vamos falar um pouco de futuro, Rosângela, pensando um pouco no futuro, né? Quais são as maiores tendências ou áreas prioritárias que você imagina que a Abraps, tanto a Abraps quanto a academia, né, e os setores empresariais precisam focar nos próximos anos? Bom, agora é a hora de puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu Bora. acho que é a economia circular, eu acho que nós precisamos repensar a forma como a gente vive, né? Em todos os aspectos, a gente precisa educar as pessoas, o que é economia circular, como é que funciona a economia circular, parece que é alguma coisa muito complexa, né? A gente olha para o diagrama e fala, meu Deus, por onde a gente começa? Mas pensar nas questões de economia circular, nas questões de ESG, nas questões de inovação é fundamental. Se nós sempre fazemos as coisas do mesmo jeito, nós vamos ter sempre o mesmo resultado, todo mundo sempre fala isso. Mas agir nesse sentido, hoje é mais do que necessário.
necessário. Então, eu acho que tendências em inovação, em programas inovadores, em programas que promovam a discussão, em programas que tragam para a mesa a melhor gestão de resíduos e a melhor gestão de recursos, e transformar resíduo em recurso, né? Eu acho que esse é o grande futuro do desenvolvimento sustentável. E junto com a educação, vem também a educação do consumidor, obviamente, né? O que mais eu posso fazer com tudo aquilo que eu tenho para o meu conforto? Não é tirar o conforto de ninguém, mas o que eu posso fazer com tudo aquilo que eu tenho para o meu conforto, antes de descartá-lo de forma inadequada, né? Antes que ele vire lixo. A intenção não é que as coisas virem lixo, né? Muita coisa já virou lixo, nós estamos vendo aí as consequências de tudo isso. Então, eu acho que a inovação, o trazer a tecnologia é super importante. E aí é essa vocação das pessoas que querem fazer isso, que vão se juntar. Então, eu acho que os profissionais das diversas áreas, cada vez conversando mais, cada vez trocando mais, e cada um dentro da sua especialidade, eu acho que isso é alguma coisa que já começou, mas vira tendência a partir do momento que as próprias empresas se preocupam em contratar profissionais que tenham esse olhar, né? Obviamente, a gente sempre vai ter empresas que talvez não se enquadrem tanto, que talvez seja para um resultado de relatório, mas eu acho que uma coisa muito boa das novas gerações, inclusive as gerações de profissionais, é que trazem para a mesa uma genuinidade dessa necessidade de mudança para a inovação, para a circularidade, para ESG, e eu acho que essa é a coisa mais importante, é o que eu vejo aí, quando as pessoas falam assim para mim, esse mundo não tem jeito, eu falo assim, tem sim, e está em nossas mãos, né? A gente que já tem um conhecimento, que já trabalhou com isso, e nas mãos das pessoas que hoje estão dentro dos bancos das universidades, decidirem que mundo querem deixar e que mundo querem viver. Então, eu vejo que essa é uma grande tendência, é a mudança de paradigma, é a mudança de pensamento estrutural mesmo. Ótimo, eu gostei das tendências e gostei muito do otimismo para o futuro. Com certeza você está certa, Rosângela, a gente tem visto esse crescimento do interesse, até mesmo no próprio programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da PUC Campinas em sustentabilidade, ter gente que procura esse programa, né? Eu como mestrando nesse programa, demonstra essa busca por mais conhecimento, né? E por engajamento com essa causa. E aí, falando um pouco mais de engajamento nesse sentido, para quem está assistindo a gente hoje, né? E quer começar a se engajar mais com o tema da sustentabilidade, né? Você que tem muita experiência nessa área, quais são os conselhos que você daria para essas pessoas e como que elas conseguem se conectar a iniciativas como as da Abrapes, por exemplo? Uhum. Eu acho que é assim, você tem uma vocação, você tem uma profissão que te chamou, que você gosta, descubra dentro da sua profissão, da sua vocação, onde é que sustentabilidade entra, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz direito. Tá bom, vai olhar um pouquinho do direito ambiental, vai olhar, mas eu estou dentro de uma empresa, eu não estou conectado com o direito ambiental. Então, vai olhar um pouquinho do direito dentro da área social, dentro da sua empresa. O que a sua empresa está fazendo pelo social? Né? Quais são os programas que você pode criar, sugerir dentro da sua empresa? Eu acho que hoje o que a gente tem até dentro das empresas, e esse é um conselho que eu dou para muita gente que faz mentoria comigo, né? É assim, as empresas estão abertas para escutar. Nós talvez não tenhamos ainda um repertório adequado de exemplos, de casos de sucesso, e aí isso está cheio, é só a gente procurar, é fazer uma busca e falar, o meu setor, né, o meu vertical, o setor da empresa onde eu estou trabalhando,
o que ele faz em relação à sustentabilidade? Ah, faz isso, isso, isso. Poxa, isso aqui nós já temos, isso aqui nós não temos. É fácil de implantar, difícil de implantar, faz sentido, não faz sentido? É uma discussão que a gente precisa, foi uma das coisas que eu fiz lá no passado. Vamos trazer para a mesa, por exemplo, eu estava em escritório de vendas e marketing, assim, eu tinha essa necessidade dessa mudança. Como é que o escritório de vendas e marketing vai falar de sustentabilidade que não seja reciclar papel? Opa, pera, dá para falar muita coisa. Como é que a gente faz nas nossas fábricas? Como é que a gente conta o que a gente faz nas nossas fábricas? Como é que a gente devolve água mais limpa do que a gente pega da natureza? Como é que a gente economiza água? E tudo isso dentro de conscientizar, dentro de programas de voluntariado, inclusive, que conscientizavam alunos do ensino médio, que foram com outra perspectiva, com outra visão de mundo, procurar suas carreiras e até procurar onde trabalham, né? Porque hoje a gente procura trabalho também por valor, por casar com aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que isso a gente não pode perder. A gente não pode ter uma vocação que vai para um lado e estar trabalhando em alguma coisa que vai para o outro. A gente precisa dessa convergência, até para viver melhor, né, consigo mesmo. A gente precisa dessa convergência. Então, assim, procure. Existem empresas sérias, existem iniciativas sérias, e aí tem muitas iniciativas, né? Existem iniciativas que estão preocupadas com resíduos, existem iniciativas que estão preocupadas com as pessoas que trabalham com resíduos, então a gente pode olhar para o social. Existem iniciativas que estão preocupadas com as cidades, que é outra coisa bastante importante. Não sei se a sua vocação é ser um gestor público, e existem iniciativas importantes. Existem iniciativas dentro da área financeira para você compreender como é que são feitos os investimentos, tanto em empresas. Às vezes as empresas estão preocupadas com sustentabilidade, porque para você aplicar e ser elegível para um investimento, você precisa ter iniciativas concretas e com resultados. Então, você pode se engajar nisso. E aí assim, é o mundo, né? É o mundo para a gente pesquisar e ver aquilo que está mais perto daquilo que te toca o coração, porque a gente trabalha, a gente é feliz com o trabalho, com as nossas conquistas, mas eu tenho certeza que a gente é muito mais feliz quando a gente faz aquilo que brilha o olho, que a gente está fazendo a diferença e que realmente faz a diferença na nossa vida. Perfeito. Ótimo. Ver essa empolgação do jeito que você fala, isso nos enche. Tenho certeza que todo mundo está assistindo, tá eu acredito nisso. Exatamente. Dá para ver, né? Dá para ver. E agora a gente está indo para o encerramento do nossa conversa, do nosso bate-papo. E aí eu queria que você já disse que acredita, né? Então, quais são as suas expectativas pessoais e profissionais para o futuro em termos de avanços da sustentabilidade, né? E como que a Abraps tem esse papel de continuar sendo um catalisador nesse processo? Perfeito. Bom, pessoais é ter um mundo melhor para o meu neto. Eu sou avó há 7 meses e pessoal é isso mesmo, é ter um mundo melhor para o meu neto, que o meu neto não tenha que estar explicando o que é sustentabilidade, estar se explicando quando ele estiver aí no momento de decidir a sua carreira. Profissionais, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto da troca que se estabelece. Então, profissionais é que os profissionais continuem trocando, continuem aprendendo e levando a sério as questões de sustentabilidade. Eu acho que depois de um certo tempo você tem até assim a gente vai fazer um evento, como é que você pode ajudar? Como eu puder, desde que eu ajude. Né, eu gosto muito disso. Então, a perspectiva profissional e ver mais profissionais engajados, mais preocupados com essas questões, estudando essas questões. Às vezes a gente ouve falar, eu já sou bem-sucedido, não preciso aprender mais nada. Não. Eu acho que a gente aprende a vida inteira, a gente estuda a vida inteira, a gente aprende com os mais novos, com os mais velhos, é uma troca constante. Com relação à Abraps, o que eu vejo é que nós chegamos em um estágio onde a gente está conectando pessoas e organizações, mas se a gente olha, por exemplo, para os ODS, né, nós estamos, em termos de país, até em termos de mundo, nós estamos não muito longe, mas estamos longe daquilo que se propõe
para 2030. E 2030 está aí, né? Está batendo na porta. Então, eu acho que, como Abrapes, o que a gente tem que fazer é continuar esse trabalho, engajando pessoas para que a gente faça acontecer. Eu participei, né? Então, aí é interessante, porque, por exemplo, eu participei dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, eu vi encerrar uma etapa que não foi bem sucedida, que nós não alcançamos. Ajudei a organizar os ODS. Então, assim, eu acho que a gente caminhou bastante. Então, enquanto organização, enquanto associação, enquanto professora de academia, eu quero muito ver que essas coisas se organizem para que a gente... Nós vamos pensar outros objetivos? Com certeza, nós vamos pensar outros objetivos. Aliás, nós temos que fazer isso. E é isso que eu espero da Abrapes, que eu espero da academia, que eu espero das organizações. Que ao alcançar, né, onde a gente colocou a barra, a gente seja visionário o suficiente para falar, não, esse mundo tem jeito, e o jeito é eu levantar a barra, porque eu preciso de um mundo melhor para mim e para gerações futuras. Perfeito, Rosângela. Linda resposta. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui. A gente não se conhecia antes, né? Então foi um prazer enorme te conhecer. E encerro a nossa conversa aqui com otimismo, né? Que Olhando bom. para um futuro bom, que é possível que a gente tenha mais eventos como esse para ajudar a catalisar esses objetivos nossos. Tá ótimo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer também te conhecer, saber que tem alguém aí que está aí, né, caminhando no caminho da sustentabilidade. E fiquem à vontade para contar com a Abrapes, contar com os nossos profissionais, para que a gente possa fazer acontecer. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, obrigado.